Sejam bem-vindos ao Ofta em Foco. Aqui é um espaço, uma plataforma para a gente falar sobre oftalmologia, cirurgia e atualização da vida médica em oftalmologia especialmente. Eu sou José Vitor Andrada, sou residente do segundo ano de oftalmologia da Fundação Antônio Ventura. Estou aqui com meus colegas e sócios. Vou pedir para eles se apresentarem para a gente poder conversar aqui. Boa noite, eu sou Lindon Serra, sou especialista em glaucoma pela Fundação Antônio Ventura, terminei a residência de oftalmologia na FAMEN João Pessoa e estou aqui para a gente começar esse projeto aí maravilhoso. Opa, gente, tudo bem? Eu sou Antônio Cassiano, sou de Petrolina, Pernambuco. Fiz faculdade de medicina aqui na Universidade de Pernambuco, em Recife. Médico oftalmologista pela Fundação Antônio Ventura e agora fellow do primeiro ano de retina cirúrgica pela mesma instituição. E eu, Pedro, sou médico oftalmologista pela UFRN de Natal e hoje curso o fellow de córnea e cirurgia refrativa na Fundação Altino Ventura. Isso aí, aqui a gente tá para poder fazer uma conversa descontraída e a gente quer conversar e conhecer. A gente inicialmente vem com essa proposta do podcast para poder a gente se conhecer melhor e vocês conhecerem a gente melhor, tá? Então a gente vai fazer uma conversa mais informal aqui, falando sobre a história e trajetória de vida de cada um dos membros do nosso projeto, o tão aguardado projeto do Ofta em Foco. Inicialmente eu queria perguntar aos colegas, e depois eu vou dar a minha contribuição também, por que terem escolhido a oftalmologia como especialidade. Se isso foi uma coisa que sempre foi sonho de vocês, a gente vê muito isso até em alguns estudantes que desde o primeiro período já querem fazer oftalmologia, muitas vezes nem passaram pela especialidade, mas tem alguém na família que conhece ou acha a especialidade interessante por algum motivo específico e começa a querer. Lindo, você começou por que a querer fazer oftalmologia? O que decidiu? Cara, foi meio que assim, sonho de criança mesmo, assim. Eu ia muito para oftalmo quando era criança porque tinha miopia e o grau dobrava assim rápido, tinha que estar lá todo ano para trocar o óculos. E aí ficava naquela minha cabeça, pô, esse cara aqui muda a minha vida. Todo ano eu venho aqui sem enxergar nada, com dor de cabeça, lascado e pô, troco o óculos, tô bem. E eu via que, tipo assim, meu oftalmologista era um cara tranquilo, feliz. Eu, pô, quero ser esse cara aí quando eu crescer. Aí fiquei com isso na cabeça. Quando chegou assim no ensino médio, tinha aquelas coisas de feira de ciências e tal, aí a gente organizou uma feira de ciências lá e fez uma coisa sobre como é que funcionava a visão, como é que funcionavam os erros refrativos. E aí, nesse projeto, a gente pegou olho de boi, pô, pra abrir e mostrar como era a estrutura ocular dentro, né? Aí abriu o olho de boi, tirou um cristalino, não sabia nem o que era um cristalino na época. Eu, caramba, muito massa isso daqui, pô, vou mexer com isso aqui. Aí entrei na faculdade já vidrado, oftalmo, 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 oftalmo. Queria saber de mais nada. Aí, assim, lá pras beiras, assim, do quarto, quinto ano, eu fiquei, pô, será que é oftalmo mesmo? Não tem ninguém na família que é oftalmo. Porque dá aquele frio na barriga, né? Que você vê que muita gente que quer oftalmo já vem de berço, Isso né? já é intrínseco, né? Quando se fala em Exato. oftalmo, alguém pergunta se seu pai é oftalmo, se alguém é Isso. oftalmologista, porque Já quem vem não de tem berço. oftalmo na família, oftalmo é genética, né? O pessoal diz muito Pois isso. é. E aí meu pai falava muito isso também. Meu pai ficava, pô, você não tem ninguém médico na família, oftalmo é caro, não sei o quê, pensa direito. Aí eu Essa parte fiquei, financeira pesa, pô, pesa pra pesa caramba. muito, pesa muito. Aí fiquei meio pensativo assim, e depois eu fiz, não, pô, mas é o que eu gosto mesmo. Aí comecei a acompanhar a Liga de Oftalmo e cada vez que ia eu ficava, pô, isso aqui é massa demais. Pô, você operar um olho, trazer uma visão de volta, era o que eu achava assim, o surreal, o suprassumo da medicina. Aí fui nessa e tô aqui até agora. E na tua faculdade, tinha oftalmo? Você acompanhava? Como é que fazia nessa época? Pô, oftalmo, assim, tinha cadeira, mas para acompanhar cirurgia, ambulatório na grade não tinha. Aí, na época, a gente fundou uma liga de oftalmo lá na faculdade, conversou com os professores para organizar estágio e por fora da faculdade acompanhar eles. E aí a gente ia pro bloco cirúrgico, via cirurgia de catarata, via cirurgia de glaucoma, de retina e, tipo assim, era o que instigava a galera. Muita gente da liga fez oftalmo, muita gente passou pela FAV, inclusive, da liga. Então, assim, foi uma coisa, um projeto que a gente começou lá atrás e que deu certo para todo mundo, né? Eu acho que foi aí que eu comecei a me interessar muito pela oftalmo, foi quando eu comecei a assistir a cirurgia da oftalmo. É dinâmica, muito rápida, resultado muitas vezes no momento que a gente termina a cirurgia. Aí me apaixonei muito nessa época. Como o Linda falou, na faculdade a gente não tem tanto contato com oftalmo, não é toda faculdade que tem a grade de oftalmo tão bem desenhada, né? A gente tem Faculdade tinha nada. é, Acho tem que eu tive duas, uma três tutoria. aulas, Exato. às vezes não tem a oportunidade de ver a cirurgia, de acompanhar de fato como é o dia a dia da oftalmo, e esses projetos por fora, acho que são sempre os que
Se eu acho dos 4 aqui, talvez todo mundo teve a oportunidade de acompanhar alguém fora e, bicho, poxa, me apaixonei, né? Talvez tenha... Eu acho que faz toda a diferença, né? Dentro de casa, assim, você tinha já medicina, oftalmo? Meu pai é médico, então, o primeiro médico da família dele, né? Na verdade, o primeiro que foi formado. E ninguém era oftalmo. E eu comecei a ter essa vontade de fazer oftalmo na faculdade. Diferente de Linda, assim, eu não via isso antes da faculdade. Assim, vou fazer oftalmo quando eu for médico. Porque eu inicialmente gostava de tudo. Gostava de cirurgia, achava legal hemato, nosso sangue, né? Gostava. Aí, todo o sistema, como é que funcionava. Só que quando você vai pro olho, você vê como é que funciona o olho. Como é dinâmico e... É um mundo à parte, né? Tudo Isso, é diferente. É outra medicina. Quando mundo um à colega parte. meu vem falar alguma coisa de fora, eu digo, oftalmo, de outra semiologia, outra propedêutica, é tudo diferente. Então você não vira médico, às vezes né? o paciente não precisa falar, o olho tá falando pra você ali, né? Exatamente. Então acho que ali é quando você sente ali o arrepio. Poxa, tô na especialidade que eu me apaixonei mesmo. Aí me pegou por aí, a oftalmo me pegou aí. É interessante como é diferente. Acho que Zé também não tem ninguém na família, nem médico no núcleo principal da Médico família, eu né? tenho, mas oftalmologista nenhum. Não. Meu tio é anestesista, mas... E tenho muitos primos, mas assim, de oftalmologista, zero. Familiar, né? Assim. Por família próxima. Mas você acompanhou como foi a... Então, minha história é um pouco diferente, porque quem estudou comigo na faculdade sabe que todo mês eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu quis fazer de GO, quando rodei internato de GO, então quis fazer GO, nos plantões na sala de parto do IMIP, eu olhava aquilo ali e dizia, quero isso pra minha vida. Passava pra pediatria, queria fazer pediatria. Cheguei a querer endoscopia, clínica, cirurgia, anestesia, eu gabaritei todas as especialidades da CSPE. O que tinha de especialidade eu queria fazer. Então você tá no seu perfil igual na residência, né? O Tô igual, ambulatório que ele roda escolhendo, é o fellow que ele quer fazer, O né? ambulatório que eu rodo é o que eu quero fazer de fellow. Mas quando chegou no 6º ano, eu tava muito em dúvida. Eu quase fiz radiologia. Tava muito em dúvida entre rádio e clínica pra escolher, pra fazer endoscopia, que era uma opção minha. E aí, caramba, eu gosto de tudo. Todo mundo fala que oftalmo é uma área boa, é clínico cirúrgico, eu gosto de tudo, acho que eu vou arriscar. Inclusive, me inscrevi na SES pra poder fazer a prova, coloquei clínica médica pra poder prestar. Fiz IANSP, fiz SES, fiz ENARE, tinha pensado em colocar cada prova uma especialidade, de tão perdido que eu tava. E aí me inscrevi na SES, em clínica, e aí liguei pra SES um tempo depois, me inscrevi, e liguei pra poder mudar. Falei, tá errado isso aqui. Eu olhava a clínica e dizia, pai, não tá batendo, não tá batendo, eu vou trocar isso aqui. Liguei pra SES, graças a Deus deixaram eu mudar. Não, pode mudar tranquilo aí na inscrição. Mudei, e mudei pra oftalmo, e assim, hoje foi a melhor decisão que eu tomei. Mas tu não tinha rodado nada de oftalmo por fora, tipo... Minha experiência de como oftalmo estavam- foi a cirurgia refrativa da minha noiva. Que eu Caramba. entrei no final da cirurgia. A cirurgia refrativa já é rápida. Tu entrou Eu no entrei final, né? no final, porque eu fui acompanhar, e aí a sala pra trocar de roupa tava com alguns pacientes trocando de roupa na minha frente. E aí atrasou um pouco, e quando eu entrei já tava no final, já. Quando eu já tava desatualizada, já tava no final da cirurgia. Não peguei nem a cirurgia toda, e foi essa experiência de oftalmologia que eu 40 segundos. Pois é. tive. Peguei, 40 segundos o vírus da oftalmo. cheguei, o médico disse, já acabou, já. Eita, só peguei minha noiva pela mão, vamos aqui, e pronto. E acompanhei o pós-operatório dela. E aí acompanhei, isso aí posso dizer, só do colírio. Mas assim, nenhuma experiência com oftalmologia, foi um chute completo. Poderia ter achado horrível. E entrei com essa cabeça, que se eu entrasse e não gostasse, Isso em nenhum aí. momento, assim, não seria... Eu não entrei com a cabeça de que eu entrei e acabou minha vida, eu vou ter que ficar aqui. Entrei com uma tentativa de vai que eu gosto, vai que dá certo. E hoje, Pois é, né, velho? Mas assim, é uma especialidade muito difícil de a gente ver Muito. a galera desistir. Muito difícil você ver difícil. alguém entrar em oftalmo e, pô, desistir. E não tem nada mais desafiador do que o R1 de oftalmo. aí Porque você sai da medicina dos 6 anos, sim, que é uma medicina totalmente diferente. E aí você entra na residência, você não sabe examinar. Você nada. depende dos seus... Você olha para o colega do lado, a pessoa já tem um pai, oftalmo, já conhece como funciona mais ou menos. Olha o nervo. Você não sabe examinar nada. Você Não não... tava nada. em miose, como assim? Como É. é que tá vendo miose? A propedêutica do exame oftalmológico, da semiologia oftalmológica é diferente. Então, aí você... Poxa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Aí,
no R1? Quando foi que tu sentiu que ia dar certo, assim? Porque nos primeiros meses, Boa. Comecei Tu já no sentiu R1. isso? porque você tá no R2 agora. Pois é, mano, mas assim, agora já era, velho. Já entrei, já gostei. Meu YouTube é só cirurgia de olho, é isso aqui que eu vou fazer, entendeu? Não dá pra sair mais, não. Adorei a oftalmologia e não trocaria por nenhuma outra especialidade hoje. Acabei realmente me encontrando, mas foi um chute. Podia ter dado muito errado e eu ter atrasado um ano aí na minha formação. Mas já comecei gostando muito, porque eu sempre tive muita facilidade de gostar de tudo, né? E, inclusive, na oftalmologia, eu gosto de várias áreas e gosto de tudo. Então, assim, eu acho que também gosto muito da oftalmologia, mas o que eu entrasse, eu gostava. Sempre gostava de... O que eu entrava, entendia e vivenciava, eu gostava. Então, quando eu entrei no oftalmo, passei ali o curso básico, é um período meio nebuloso de transição. Mas quando eu operei o primeiro pterígio, já foi certeza. A primeira cirurgia é inesquecível. E quando que você sentiu, Pedrinho, que era a hora mesmo, o oftalmo era o que era pra você? A oftalmo me conquistou no fato dela ser uma especialidade clínico-cirúrgica, né? De resultados Muito bom. muitas vezes imediatos e muito satisfatório, né? A gente consegue trazer ali resultados às vezes imediatos e o paciente, eu não sei se vocês sentem isso, mas quando a gente termina alguma cirurgia, que o paciente diz assim, poxa, você mudou minha vida. Aí aquilo ali, aquela sensação ali, pra mim, hoje em dia, operar uma catarata no outro dia, o paciente tá super bem, feliz. Acho que essa sensação, ela é reconfortante demais. É uma recompensa É muito uma grande. recompensa muito grande. Os amigos aqui do glaucoma e da retina não tem tanta essa vivência. Ah, O mas pessoal da mas refratária até já- tem. Mas sabe? tem. Porque assim, quando você pega esses casos de glaucoma, que a pessoa às vezes tá ali na luta há muito tempo, tentando uma cirurgia, usando colírio, não vê melhor, e você faz a cirurgia e, pô, a visão, beleza, continua a mesma coisa, mas o conforto que ela sente naquele olho de parar de usar um colírio, ou então de, tipo assim, sentir que a causa que ela tava lutando foi acolhida, deu certo e tudo mais, eles têm uma gratidão muito grande que você fica assim até assustado, porque você fica, pô, mas eu não melhorei nada a visão dessa pessoa, ela continua com a visão limitada por conta do glaucoma, mas o conforto que ela tá sentindo dali pra frente, de parar de lutar contra a doença, é o que ela Já precisava pra ficar Cada satisfeita com especialidade você. tem um benefício muito grande nesse tipo de coisa. Por exemplo, na córnea, uma refrativa daquela pessoa que não gostava de usar óculos, se sentia com a autoestima mais prejudicada, algo do tipo, ou simplesmente Próprio por dia a dia desconforto ser no dia a dia. desconfortável. Aí querer botar um óculos de sol e Praticar um tentar botar o grau, esporte. praticar um esporte. E no glaucoma, você poder, mesmo que não melhore a visão, você poder ver que aquela pessoa não piore, que ela não vai perder momentos futuros, Exato. parar de usar o colírio todo dia, que é uma coisa que tem efeitos colaterais, que é desconfortável. Na retina, um paciente que em um dia ele tava vendo só vulto, daqui a um mês vai Um ver descolamento de pouquinho retina melhor. recente. Com uma semana, né, Cássio? O resultado é... DR A Reg, família fica... E eu acho que um DR, assim, bem sucedido, acho que a satisfação pro paciente é maior do que uma catarata. Porque na catarata você tá com a visão limitada, mas você não tá com aquele medo da cegueira. Um descolamento de retina, mano, que você tá ali, blackout total na sua visão, e do no outro nada, dia você E é tá muito vendo. súbito, né? Você 20/20 e no outro dia você tá... Logicamente, às vezes acaba sendo progressivo, mas você sair de uma visão boa pra uma visão muito ruim, pra você voltar a enxergar... Mas no isso caso você que é muito vê grave. como a oftalmologia é rica, porque a gente pode dar exemplo disso em todas as áreas. Estrabismo, você vê uma criancinha que não queria ir pra escola porque Tinha de jogo. ficavam brincando com ela pelo desvio ocular e poder voltar até as atividades, se sentir acho bem que- com ela mesmo. Oftalmopediatria, você poder garantir que aquela criança vá se desenvolver da maneira apropriada por meio de um óculos, de um Evitar uma tampão. ambliopia, inclusive, você muda a vida Muito. da pessoa completamente. 100% baixa visão, que é uma coisa que a gente muitas vezes não valoriza. Negligencia, às vezes, né? É. Mas muda a vida daquela pessoa, começa a ter uma autonomia um pouco maior, mesmo Sim, não com tendo todo certeza. aquele recurso de visual, né? É uma coisa muito Você dá grande autonomia dentro de uma de coisa volta, muito né? pequena do olho. Eu acho que só o doutor Antônio não falou porque fez oftalmologia. Conta aí, doutor Antônio, pra gente. Minha história é mais parecida com a tua, assim. Eu não tenho um familiar nenhum médico, eu tenho um primo, assim, mas nada nunca muito grande. Eu sou de Petrolina, do interior, só que eu fui morar em São Paulo, no ensino médio, fazer em São José dos Campos um alojamento para fazer vestibular, para estudar para vestibular. Aí passei aqui na UPE, vim para cá sem ter nem tanta certeza sobre medicina. Aí vim com a cabeça muito aberta sobre qual seria a especialidade.
Até a pandemia eu não pensava ainda em qual especialidade fazer. Chegou na pandemia, comecei a pensar um pouquinho mais em cirurgia, comecei a gostar mais. Só que rodando cirurgia aqui pelos hospitais não bateu, não identifiquei tanto, não achei que era o estilo de vida que eu queria pra minha vida, que é Eu uma também, profissão viu, muito Cássio? bonita, mas muito pesada. Passei 1 ano e meio no Getúlio Vargas e aí eu desisti de cirurgia. HR me fez também. Acho lindo, mas realmente não era meu perfil. Preceptoria era ótima, adorava também, mas Mas porque quem ama a dinâmica da cirurgia como um todo. Porque a gente faz cirurgia hoje em dia, mas é o ambiente, é o centro cirúrgico, é A aquela... carga é diferente, muita Isso. coisa diferente. Aí, depois que eu vi que cirurgia não era, eu comecei também a olhar várias outras áreas. Radiologia tinha me agradado, otorrino me agradou, mas mais perto do final eu vi que oftalmologia, assim como o Pedro falou, juntava muito a parte clínico-cirúrgica, que ainda me atraía, e tinha visto que aqui em Recife tinha um centro muito de referência, assim, é a época que estava inaugurando o bloco grande do Alquino. Aí decidi com você, testar, mas não tendo aquela certeza. E quando você entra é muito complicado. Você entra o curso básico, gente sabendo é tudo. grego, é grego. Anatomia da retina, menor ideia, anatomia da córnea, bioquímica, cada Eu lembro coisa que teve gente diferente. no curso O básico que já sabia fazer funcionamento refração. da óptica, a física da oftalmo. Já tinha gente Jesus. sabendo fazer refração no meio que o pai era oftalmo, já ensinou a Ah, fazer, Igor, mais manha, meio né? pra cá, e eu, Nosso, meu R igual, Igor, no primeiro dia ele já falou, não, isso aqui é um comótio retinae. Isso é latim, Igor? Como é que pode? Eu não tenho a menor ideia. Eu Não, pegava o mas BI, olhava pra baixo, Igor é botava a fora lente da pra cima. curva, Igor é Pô. fora da curva. Mas minha história foi essa. E dentro vi que a gente impactava muitas vidas de uma forma muito diferente do que eu pensava. Aí vi que era o caminho que realmente eu queria pra minha vida e acho que é uma forma interessante de se pensar também, deixar a cabeça aberta e ir testando. Mas se fosse hoje em dia na faculdade, o que é que vocês teriam feito diferente pra ver se oftalmo mesmo era, se tentariam, como o Lindo fez, ir pra liga? Eu acho que eu não me arrependo do caminho que eu tomei. Às vezes eu acho que você... Isso, logicamente, vai depender muito, mas minha opinião ainda é que eu acho que não dá pra você saber de certeza se você quer oftalmo, por mais que você faça o caminho que Lindor fez. Minha opinião, acho que é impossível. Acho que você rodar qualquer especialidade como interno, como doutorando na faculdade, eu acho que é completamente diferente de você viver a carga do R1. Então, eu acho muito difícil você entender. Eu acho que você tem que passar a faculdade querendo ser médico, querendo se formar um bom médico, você tem que sair sabendo dar um plantão de clínica, sabendo dar um plantão numa urgência, sabendo ler um eletro, sabendo, tendo capacidade para poder tocar um posto de saúde, caso você vá trabalhar ali quando você termine. Mas eu acho que às vezes você focar muito em querer fazer oftalmologia e ser oftalmologista antes da hora, eu acho que inclusive é mais prejudicial. Até porque na prova de residência Não cai só não vai oftalmo, cair. não. Mas isso eu concordo contigo. Tipo assim, você tem que se preparar para o que vai vir da vida. Então, tipo assim, eu gostava muito de oftalmo, mas tava ali. Prejudicou a formação. Exato, Fase tinha em que. fase. Fase e fase, exatamente. Até porque a gente se forma, nem sempre você vai de cara pra residência, vai Sim. ter que dar ali um plantão, fazer um pé de meia, se Serviço militar preparar. obrigatório. Pois é. Às vezes você cai Trabalhar numa no dessa. hospital, um hospital onde tem tudo. Às vezes Você uma precisa pandemia dar. antecipa sua formatura e você cai lá no plantão No de meu caso. emergência, de vermelho, então, tipo UTI, assim, às de vezes UTI. tá Então pensando você em tem que oftalmo. saber, exatamente, tem que saber entubar, tem que saber fazer Isso. as coisas. Eu fiz A faculdade muito- é a fase de aprender tudo. Eu fiz isso aí até o R2. Eu dava plantão de UTI. Aí diga aí, você passar a semana toda vendo olho, aí Chegar no final meu de semana. plantãozinho lá do sábado. Poxa, um edema agudo de pulmão, vou ter que tubar aqui. Eu falei, caramba, bicho, eu tenho que sair disso aqui. Eu Sim, sou mas é a oftalmo melhor. agora, velho. É a melhor sensação, né? Deixar de dar o plantão de clínica. clínica. Eu parei de fazer plantão no R2 também. Mas isso que Zé falou do. Isso também. Fez. O R2 eu acho que é um marco ali pra gente. Para. Você fica. Mesmo Poxa, velho, caramba, eu quero. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Você fica tão Meu imerso, dia a dia é o olho, é o você olho, é fica o tão olho. imerso no olho que você acaba, pelo menos comigo, assim. Eu não me sinto mais tão desenrolado pra dar um plantão de clínica hoje em dia, não, sabe? E começa a aparecer coisa até na área, né? Tipo assim, às vezes aparece um atendimento ali pra você fazer só de refração, uma coisa mais simples. Então você começa a preferir porque tá dentro da sua área, você vai fazendo ali, de certa forma,
um nome, mesmo que pequeno, mas vai virando e você vai treinando aquilo que você tá aprendendo, né? Eu acho que o R2 chega nisso daí, você já é uma pessoa mais consciente e orientada do que Sim, você tá fazendo isso. com o paciente, né? O que E- eu quis dizer da universidade quanto ao oftalmo é porque eu acho que, em geral, nossas faculdades não mostram muito sobre o que é oftalmo. Como Não sei melhorar, né? como que eles fariam isso hoje em dia dentro da grade normal, mas realmente a pessoa tem que procurar algum Por fora. fora pra conseguir ter alguma vivência, né? Porque não sei se o melhor é cair de paraquedas do jeito que a gente caiu na... É. Eu não sei se a Eu acho que, faculdade... tipo assim, a faculdade não consegue fazer isso porque a estrutura que oftalmo demanda é muito Gigantesco. diferente, tem um O custo parque alto. Então, assim, tecnológico. Eu acho que é faz muito sentido. difícil uma faculdade conseguir ter dentro E é do muito específico, né? serviço Talvez pra... e ofertar para acadêmico. Às vezes, quando tem, é porque tem um serviço de residência, alguma coisa, mas mesmo assim, o acesso para o acadêmico de medicina é restrito. Ele não chega lá no hospital e, tipo, vou rodar hoje na oftalmo. Sim, É muito difícil. Minha turma de faculdade, eu formei aqui na FPS do IMIP aqui em Pernambuco. Foram 150 alunos, muita gente a turma, mas acho que tem 4 pessoas fazendo oftalmo. Então, veja, você direcionar um serviço para médico que o objetivo é formar um médico generalista para 4 Isso. pessoas se formarem em oftalmologia, veja, eu não acho que seja... Acho que é muito melhor a gente perder Perder umas horas por fora, né? horas indo atrás por fora, para quem tem interesse, e se você tem interesse, corra atrás. E eu acho que é mais proveitoso até para o aluno que quer também. Porque, assim, se a faculdade for fazer isso, de certa forma vai ser uma estrutura X planejada para poder abranger todo mundo. Então, não vai botar a galera para acompanhar a cirurgia, vai ser uma coisa mais ambulatorial ali, restrita e tal. Você rodando por fora, você tem essa oportunidade de ver mais coisas, de conversar melhor com a galera, que também, geralmente, quando você vai em liga, assim, vai você e o staff, você não fica ali com uma turma de 10, 15 pessoas, então você tem que brilhar naquela hora ali, porque o staff tá olhando para você. Sim. Então, você vai conversar, saber como é a vida, vai falar de emprego, de dinheiro, que é importante também saber, de investimento, quanto é que ganha e tal. Então, acho que isso é mais bacana e é uma oportunidade que eu acho que, assim, como o Zé falou, eu não acho que isso daí vai fazer você ter certeza que é oftalmo. Mas se não for oftalmo, você vai ter certeza E naquela hora. também não é. É uma visão muito legal essa, que eu nem tinha pensado, mas o que eu vejo muito é que muito estudante tem um certo preconceito com o oftalmo por não ter essa vivência, ou talvez por não conhecer nenhum oftalmo, só ser aquele exame de refração. No dia a dia, achar que a vida do oftalmo é passar óculos e é esse ou esse, E né? até entre, por exemplo, meus amigos da faculdade que não são oftalmologistas, às vezes vira piada e é oculista, tal, enfim, acaba que vira. Antes eu ficava preocupado, hoje Deixou de ser médico. orgulho. É orgulho. Falam isso, eu Meu fico amigo, feliz pode da vida. brincar. Fica aí com a sua cirurgia geral. Sou oculista com orgulho. Melhor coisa que eu fiz. Mas, talvez a principal dica seja, existem períodos de eletivo, né, na faculdade. Então, quem se interessa, quem busca, quem acha que a oftalmologia é uma opção, acho que a melhor opção seria buscar alguém que você conheça, ou até que você não conheça, mas Mandar uma que... mensagem pra gente, né? Tipo, Isso. falar alguma coisa. Pra gente... Se tiver dúvida aí, for aqui de Isso. Pernambuco, tiver... Ó, quem quiser, isso. Aí, ó. Os doutorandos aí que quiserem rodar com o Dr. Zé, ó. Quem tiver dúvida aí, pode falar no Instagram, WhatsApp, qualquer coisa a gente Não, tá mas, aqui pra... por exemplo, a fundação Fundação recebe. Abre muito Dispõe. recebe muito, a gente recebe muito doutorando, tá lá sempre rodando com a gente. Então, quem tem que conhecer. Tem os ligantes, né, também, do pessoal da Isso, Federal. que Isso, roda muito. talvez seja a melhor dica. Pessoal E- muito atuante. Lembrando um pouquinho do que tu falou antes, assim, antes mesmo de você querer fazer oftalmo, ser um bom médico é Principal. essencial. Então, não, a gente, financeiramente o oftalmo é bom e tal, você vai começar a faculdade de medicina, aí lá na frente você vai se frustrar, ou financeiramente, ou Pra quebrar a cara. isso, porque justamente é uma coisa que vai levar muito tempo e você tem que ser muito bom Isso. no que você faz para Pra entregar resultados. E se você não... Se não for uma coisa que você seja apaixonado, é como em tudo na vida, né? Insuportável, Fica intragável. Vai ser Você insuportável. tem que ser um bom médico, porque apesar da oftalmo ser uma semiologia à parte, uma anamnese Isso, muito era isso que eu ia falar agora. específica, precisa saber medicina Tem que saber muito, cara. Tem muito. muita doença que tem manifestação Neurologia, oftalmológica, que a gente que dá endocrinologia. diagnóstico às vezes. Então, tipo O assim, primeiro diagnóstico de muita se patologia, você não muda tiver a vida. noção, você não sabe pra onde encaminhar, você não sabe como orientar o paciente. Então, Glaucoma de pressão normal, a pessoa investigar uma apneia que ia levar... exato. no Uma futuro. apneia, oclusão. uma obstrução de carótida. Na córnea, o que pode levar a um ceratocone, que pode levar uma rosácea leva, várias... Exatamente. É intimamente ligado a todas as áreas, né? Um A cara gente tem... que não sabe medicina, tipo, pega uma oclusão de artéria.
da retina. E deixa o cara Característica lá. temporal pode matar a Exato. pessoa, né? Não manda o cara pra uma emergência, pra uma avaliação maior, tá ligado? Tem que ter. Sim. Você voltando um pouco mais para a área da oftalmologia da gente, eu queria agora saber, essa parte eu não vou poder falar tão bem, até porque eu tô na R2, mas meus sócios e colegas que já escolheram fellow, Vai perguntar de dinheiro, quer ver? não, eu quero saber por que vocês escolheram fazer o fellow que vocês estão fazendo. No caso, glaucoma, retina e córnea e cirurgia refrativa. O que é que fez vocês escolherem essa especialidade durante a residência de oftalmologia? Vai, Pedrinho, fala o teu aí. Rapaz, essa pergunta aí me pegou durante os 3 anos da residência. Porque eu gosto, como você falou, eu gostava de tudo. Assim, eu ia rodar lá no ambulatório, era glaucoma. Aí eu, poxa, glaucoma é muito legal, velho. Tá vendo aí, não sou eu? Olha aí, glaucoma, a gente tem muita cirurgia, tem diversas técnicas, a gente consegue salvar uma visão ali que se a gente não fizer nada, a gente sabe que vai... Isso, justamente. E novas tecnologias, porque isso aqui na oftalmo, tecnologia, eu acho que todo mundo aqui gosta de tecnologia, né? É uma das coisas que você tem que Tem que gostar de inovação. gostar de inovação, porque todo dia. hoje em dia oftalmo é isso. E é muito dinâmico, né? E aí eu passava nos ambulatórios, eu só não gostava muito de oftalmopediatria, estrabismo, ali eu ficava ali com meus chefes, mas a plástica me apaixonou, a retina não, a retina nem tanto. Mas a córnea e a refrativa veio pra mim assim, é muito amplo o que você pode fazer dentro da córnea e da cirurgia refrativa, né? Você consegue fazer desde um simples pterígio, que é a cirurgia do R1. O R1 Né? adora. A gente vai passar ali pela área dos transplantes, que é talvez hoje em dia uma cirurgia de reabilitação visual, né? Em várias patologias. Tratamento de ceratocone. Então isso aí me ganhou. Entendeu? Essa área que é, por ser muito ampla, me ganhou bastante. Mas eu também pensei em fazer todas as outras. Eu fico perturbando os meninos hoje em dia lá na sala de lindo. Ei, me ensina aí, pô, um negocinho aqui do Gatezinho. glaucoma, um gatezinho. Então, eu tenho que juntar, tá? Amplamente aqui Não, mas- ligado ao meu segmento anterior. A gente já negociou. Olha aí. Você vai me ensinar refrativo e eu vou lhe ensinar o gato. Já tá Isso, pois negociado. é. Já tá Aí então, Ó, droga. Quero mas aprender da retina. eu quero aprender a pegar um núcleo lá embaixo, assim. Não, quero precisar aprender disso aí. Não. Essa daí Não, mas até isso aqui dá vontade de fazer, mas o que me ganhou realmente foi essa questão de ser muito amplo e ter várias vertentes, né, dentro da córnea e cirurgia refrativa. Você consegue ser especialista em várias doenças, né, que acometem ali o globo ocular. Então isso aí me ganhou no início. E hoje tenho certeza que eu escolhi certo. Por que eu escolhi retina? Durante a residência eu já tinha gostado, assim como o Pedrinho falou, a gente passa por muitas áreas e acaba em cada área se familiarizando um pouquinho. Essa área tem uma parte boa, essa área tem uma parte que eu não gosto tanto. Mas durante a residência eu gostei muito de fazer catarata. E durante a aprendizagem de catarata você tem muito medo de complicar, você vê as complicações, você vê como que funciona o manejo das complicações. E você vê que a retina, às vezes, é aquele amigo que ninguém quer ter que chamar, mas que é importante ter. tem que ter uma vida retina. E eu vi que era uma coisa que me interessava. Ser aquela pessoa que podia ajudar em momentos mais extremos. Aquele momento que, às vezes, as coisas não correram do jeito que se esperava, que, às vezes, uma relação podia ficar muito mais abalada entre o médico assistente e um paciente. Você pode ajudar e pode trazer um resultado que mais perto do favorável possível para aquele paciente. Aí me apaixonou muito essa parte. Fora isso, é uma área que tem muito dessa questão de tecnologia, é uma área bem delicada, desafiadora, mas que acho que consegue trazer o resultado que seja o melhor para o paciente da maneira que eu esperava. Uma coisa que eu acho que eu escolhi também, o que eu me identificava mais. Foi isso, né? Eu, quando tava na residência, eu tive mais ou menos a mesma dúvida de Pedro, assim. Tudo que eu rodava eu gostava um pouquinho, mas ficou assim, no R2 e no R3, o maior era córnea e glaucoma. Era a briga, a disputa infiel ali. E aí, o que me pegava era que, tipo assim, a córnea tem aquela coisa do resultado mais imediato, você opera o paciente no outro dia, tá um brilho, né? O glaucoma, o pós-operatório, ele é mais arrastado e tudo mais, mas você também dá uma liberdade boa pro paciente, é um ganho diferente, né? Então ficava naquela coisa assim, pô, será que eu quero um paciente que ele passa por mim mais rápido? Será que eu quero um paciente que vai ficar comigo mais tempo, acompanhando? Isso me deixava meio inquieto, assim. Mas aí fui gostando das duas áreas e aí eu fiz, pô,
tá empate aqui. Então, acho que eu tenho que ver onde é que eu vou ficar, o que é que eu quero fazer e ver onde é que fica melhor. E aí, quando eu fui avaliar, assim, onde eu morava, o que é que tinha lá, de espaço e tal, eu percebi que no glaucoma eu ia ter mais espaço, ter mais coisa para fazer do que na córnea, porque, assim, já era mais saturado, entre aspas, o espaço da córnea para mim lá, o mercado. Isso é coisa importante a você levar em consideração, porque dependendo de onde você queira morar e tudo, principalmente para quem gosta de muitas áreas, né? Exato. Assim como a maioria aqui gostava de tudo, isso é um ponto bem importante para você levar em consideração. Exato. Aí Não que conversei você vai escolher bastante. por dinheiro, né? Exato. Mas Não. você vai adaptar, gostando dos dois, tolerando tudo, né? Exato. Aí, tipo, eu gostava muito dos dois, conversei bastante com minhas staffs da residência na época, e aí eu vi que, pô, o glaucoma eu acho que vai ser uma coisa que vai ter mais espaço. Eu era uma pessoa. Sou uma pessoa que não tinha familiar para me colocar dentro de mercado, então pesava muito ser uma coisa que era necessária para as outras pessoas. Porque, pô, fiz córnea. Vocês três têm clínica, mas os filhos de vocês todos fizeram oftalmo e são da córnea. Para que vocês vão me contratar? Tá entendendo? Agora não, vocês três têm clínica, ninguém faz glaucoma na clínica de vocês. E eu cheguei aqui e tenho glaucoma, os três vão brigar para me contratar, tá ligado? Então eu sentei um pouco para pensar nisso daí. E aí, depois que entrei no Fellow, foi que eu vi, pô, escolha certa total, assim, porque fui me apaixonando mais pelas cirurgias de glaucoma. Você vai vendo que é um paciente que ele é sofrido, o paciente do glaucoma, e você dá para eles uma certa liberdade. O paciente gosta de ter aquele médico, que é o médico que cuida da doença dele, então você cria um vínculo. Você é o cardiologista. O cardiologista do olho, é verdade. Tem essa pegada daí. Então, foi uma coisa que me encantou mais pro final. E como o Pedro falou também, essa parte de tecnologia, glaucoma agora tá crescendo muito. Nos últimos 10 anos aí, talvez... Chegada das cirurgias novas, os exames também estão avançando muito. Até quem fazia glaucoma antigamente e hoje... então, justamente, porque a tecnologia nova... 5 anos atrás. Justamente. Cara, IA no diagnóstico das coisas de glaucoma, a galera já tá usando. Isso, inteligência artificial, tudo. Você usa muita coisa... Pegando o gancho do que o Lindo falou, que também, assim, pra quem tá na residência e quer fazer, que tá escolhendo ali, tô no R3, vou apertar o X agora. Isso, a gente também não tem que pensar muito, assim como Linda, não pode romantizar também tudo, né? Porque a gente passa muito tempo já na medicina, a gente entra às vezes romantizando os 6 anos que a gente tá ali investindo tempo, dinheiro, abdicando de várias coisas. Aí vai pra residência, a mesma coisa, e ali no final você tem que pensar onde é que eu quero estar daqui a alguns anos, né? Porque se a gente só romantizar, talvez a gente vai ficar muito feliz com o que tá fazendo, mas não vai chegar onde queria, por exemplo. Com a liberdade que você queria ou talvez com a satisfação que você queria, né? Sim. Então tem que pensar bem, botar na balança. Você tem que pesar tudo. Mais os pontos negativos, né? Isso, sempre. Porque a parte boa vai ter em todo canto, talvez. Se você operar alguém na refrativa e ele tá 20/15 no final do pós-operatório, é ótimo. Você pegar um DR-reg recente, deixar o paciente 20/20, é ótimo. Um paciente com um GAT controlável, é ótimo. Mas sempre tem as complicações. A TREC que complica. E o DR que redescola. E a úlcera de córnea. Então, assim, acho que é importante você... Não, quem opera vai ter complicações. Isso aí é a máxima, né? Exatamente. Só complica quem opera, né? Só complica quem opera. Isso aí você falou, tem razão. Tem que pesar, tipo assim, você tem o necessário para aguentar a complicação daquela cirurgia, você vai ter coração, seu peito, seu emocional vai aguentar aquilo ali. Porque realmente, às vezes, uma complicação de um pós-operatório de glaucoma de retina assusta pra caramba, né? Porque você fica, pô... Não sei, às vezes, o que é que eu vou fazer aqui de imediato. Às vezes, testa a sua paciência também, porque nem sempre intervir cirurgicamente vai ser a resposta. Então, realmente, você tem que pesar isso também. Conversar com a galera que já faz para saber o que é. E a gente é muito cobrado por resultados, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente está sendo cobrado por resultados porque é amplamente divulgado assim, né? E... você tem que entregar o resultado tal, porque fulano de tal foi assim. Mas cada olho é um olho. Às vezes E a gente tem 2, né? Tem riscos inerentes. Riscos inerentes, então a gente tem que estar... O psicológico tem que estar muito preparado e você tem que pensar muito bem o que é que você quer fazer. E às vezes você tá feliz ali, a gente diz assim, às vezes tem oftalmo que nem opera. E tá feliz. Tá feliz. Sim. Entendeu? E faz... Você tem que ter muito tato com o paciente. Isso. A relação médico-paciente é muito próxima. Tá alinhada 100%. Tem que estar muito alinhada na parte do oftalmo, porque como o Pedro falou,
a pessoa entra sempre esperando um resultado melhor possível. Ah, minha tia operou, minha vizinha operou, ficou assim, assado. E você tem que manejar aquilo, que em algumas outras especialidades talvez não tenha tanta isso Sim. quanto no oftalmo. E a gente vai ter muito isso, paciente que, na verdade, não quer operar porque a vizinha ficou cega, porque operou. É. E muitas vezes... Às vezes a pessoa até ficou cega, não foi nem pela cirurgia, tinha outra Exato. coisa, mas no popular, assim, né? Os pacientes, eles não têm, às vezes, o conhecimento do que é que Sim. cega, o que é que não cega. Na cabeça dele foi, operou, cegou porque fez a cirurgia, né? Mas às vezes já era um caso Sim, que era Avançadíssimo. exato, era uma medida salvadora, enfim, coisas assim. E assim, cirurgia, cara, você tem que estar preparado para isso daí. Eu acho que hoje toda a área cirúrgica tem essa cobrança de resultado, mas eu acho que na oftalmo tem um peso maior, porque a gente tá tratando de um sentido que é o principal sentido do corpo, né? Sim. Então, assim, a galera tem uma expectativa muito grande de continuar enxergando, de enxergar melhor. Então, eu acho que essa cobrança pesa um pouquinho mais. Pessoal, levando em conta toda a formação que vocês já tiveram, tanto na oftalmologia quanto na especialidade em si, na subespecialidade de cada um, qual o momento que vocês acham que foi mais marcante? Tanto cirúrgico, quanto clínico, quanto paciente, quanto caso difícil. O que vocês têm de momento memorável durante essa formação da oftalmologia da carreira de vocês? Cara, acho que pra mim foi quando eu resolvi minha primeira complicação cirúrgica. Foi quando deu o estalo de, pô, virei a chave, agora eu sei me virar sozinho, tá ligado? Acho que, e, tipo assim, foi uma cirurgia que eu não esqueço nunca. Porque se a gente tá acostumado, assim, na residência, pô, complicou, chama o staff, Chama ele o vai staff. entrar, vai salvar. Amém, né? E aí, quando chega aquele dia que o staff chega pra você e faz, não, bicho, tu já opera bem, eu confio em tu. Faz aí que eu vou assistir. E você resolve, o cara faz, pô, foi, tá ligado? Aí, acho que quando teve isso daí, foi o estalo que eu fiz, pô, agora realmente eu senti que eu tô ficando preparado, porque eu não sei fazer só o filé, eu já sei resolver também. Que é importante. Filé Quando- todo mundo quer. É, exatamente, eu já sei resolver quando o negócio tá ruim. Com certeza. Acho que o momento que mais me marcou na residência, na fundação a gente tem alguns marcos do que a gente opera em cada ano, né? No primeiro ano a gente tende a fazer a cirurgia mais de R1, que é o pterígio. No segundo ano a gente já vai para uma cirurgia intraocular mais elaborada, que é a Famosa extracapsular. extra, bom demais. E ela é tão boa que foi a que mais me marcou, porque quando você tira uma primeira catarata total, que deixava aquele paciente só vendo vulto, ou cor, luz, e ele no outro dia já tá vendo alguma coisa, diz que já tá melhor. Teve um paciente que ele... Eu fiz ultrassom, fui atrás de tudo, ele andava guiado, com uma muletinha, guiado pela filha. E no primeiro dia pós-operatório já tava andando sozinho. Isso já dá um quentinho no coração. A pessoa Cara, é fica, lindo, "Pô, é lindo. fiz a coisa certa aqui", que já deu autonomia pra uma pessoa que tava totalmente dependente, né? Esse dia, primeira vez disso é marcante. É. Eu- Como o Cassi, a primeira marca que foi marcante assim foi no final, no início do R2, quando a gente começa a fazer as extras capsulares ali, foi da mesma forma. O paciente ele tinha parado de falar com os familiares, Caramba. e tava como um diagnóstico de demência. Eu ia falar isso, eu tenho muito quadro Tem de muito demência. delírio. E hoje, cada vez mais a gente tá vendo, né? Esses quadros de demência ligados à baixa visão. A perda de visão Isso. pode começar, né? E a catarata é a perda de visão reversível mais comum, né? Sim. Aí quando você fez a extracapsular lá, que você tirou, botou uma lente, o paciente, ele começou a ver, ele voltou a falar. Chegou, ai, caramba, aí a filha vê, doutor, ele tá voltando, tá falando tudo. Aí traz presente, aquela coisa, aquela alegria de todo mundo. E o paciente às vezes tá rindo lá. Aí você fica, poxa, tô mudando a vida de alguém. E e esse mudar a vida de alguém, pra gente, eu acho que é um exercício diário, né? Às vezes a gente tá realmente E aquilo que a gente tá falando de complicação, tipo, a pessoa tem que se apegar também nesse tipo de Tem. momento quando tem uma complicação. de se abraçar. Quando vai acontecer com qualquer pessoa. Quem nunca Quem opera vai operou, complicar, né? quem nunca complicou é porque nunca operou. Ou só operou dentro da zona de conforto 100%, só Tá fazer errado. filé. As fragilidades. Resolve. Não E tá mesmo ajudando assim, quem precisa e mesmo de assim verdade. complica. É porque tem as fragilidades intrínsecas do. Quem não está Pode acontecer. no meio acha que é tudo uma receitinha de bolo, a gente vai fazer tudo. Mas na verdade, cada sistema, cada pessoa Funciona de uma forma. funciona de uma forma. Às vezes o jovem tem uma fragilidade diferente do idoso, e Uhum. isso aí é Diferente. diferente no nosso dia a dia, né? E você, Zé? Meu caso de que mais me marcou na minha formação, na realidade foi uma complicação de uma extra. Também tive um caso desse. Meu primeiro paciente pós-operatório também foi um paciente desse que chegou com a irmã de mão dada, tinha total nos 2 olhos. E aí fiz a ultrassom, acompanhei, operei os 2 olhos, ele é eletricista, estava sem trabalhar há alguns anos.
E foi uma das minhas melhores cirurgias. A sorte principiante e minha primeira... Existe, minha ela primeira existe. Muito. Minha primeira cirurgia, já no 15º TPO, já tava 20-25. Não sei como, Deus ajuda e deu certo, ficou ótimo. Ficou 20-25 nos dois. E assim, saiu super satisfeito. Um paciente que, inclusive, ainda acompanho, eu coloquei pra ele voltar pra mim com 6 meses, ele vai voltar pra mim ainda, na realidade. Mas, assim, foi um caso muito, muito, muito... Me marcou muito. Mas o caso que eu ia falar que mais marcou minha trajetória foi uma complicação. Foi a primeira RCP que eu tive. O paciente que eu fui operar uma extra e o paciente, por acaso, era boxeador. Ele era boxeador e tinha uma fibrose de cápsula muito importante que não era conhecida. Então, no intraoperatório que a gente percebeu que tinha essa fibrose de cápsula, tanto cápsula anterior quanto cápsula posterior, muito importante. E aí acabou rompendo. O paciente ficou afásico, a gente ia programar o segmento pós-operatório e aí entra essa parte que o Cassiano estava falando, de você se abraçar com o paciente que você complicou, né? Então, esse paciente, tanto ele quanto a esposa, iam sempre, coloquei para voltar para mim mais vezes, às vezes, do que o necessário, porque realmente fiquei mal e a curva cirúrgica do R2 é muito, muito isso. Você opera muito bem um dia e aí na outra semana você complica e depois você opera 3 vezes muito bem, depois você complica de novo. Então, assim, você fica naquela flutuando e você tem que tentar manter a calma e saber que aquilo é a curva do processo de aprendizado normal. Mas voltando ao paciente, esse paciente eu já estava articulando para poder ser programado um implante secundário de lente para ele. E aí, mapeando ele no pós-operatório, eu vi que ele tinha uma lesão supraretinal na mácula. Então, o paciente tinha, depois quando eu fui ver, ele tinha provavelmente um quadro de DMRI já, DMRI seca nesse olho, já com atrofia macular, já um quadro mais avançado, e não tinha nem indicação de você fixar. Então, assim, apesar disso, o paciente estava feliz demais, porque ele era MM, ele saiu pelo menos para a conta deles a 3 metros ali, então ele estava bem. E por causa da relação médico-paciente, ele estava feliz demais comigo. Então ele queria, inclusive, que se fosse fazer um implante, só queria fazer se fosse comigo, um implante secundário. E ele tinha, no outro olho, tinha uma catarata nuclear 2 cruzes pequena, tem visão de 20/40, 20/50, e ele só queria fazer se fosse comigo. Outro olho. Não, doutor, só quero fazer se for com o senhor. Eu disse, não, meu amigo, mas esse tipo de cirurgia Eu não a faço, gente né? não faz. E aí coloquei ele para um staff muito bom da gente da fundação fazer. Foi feito e ainda no pós-operatório a paciente me encontrou na fundação, a esposa desse paciente me encontrou e no 15º TPO já para alta e disse, ó, eu quero que o senhor veja ele no 15º. Sua cirurgia foi ótima, eu quero que o senhor veja o 15º. Ele viu o 15º da cirurgia do outro olho dele, que ele fez, assim, de tão bom Satisfeito, né? que ficou. Para você chegar num paciente que você teve uma complicação cirúrgica, apesar de ser uma complicação que, enfim, a fibrose era muito, muito importante, era muito difícil ali não romper. Apesar de ser uma complicação e de você ter a complicação, você às vezes dá uma expectativa que talvez vá fixar depois e depois você dizer, ó, na realidade não dá porque sua retina tem um problema. Então, às vezes, você explicar para o paciente, para você mostrar, e o paciente ficar com a impressão de que a cirurgia deu errado e não tem o que fazer, sabe? Às vezes, isso você tem que ter um tato muito importante, e esse foi o caso que eu fiquei mais... Que eu mais aprendi, né? Você saber lidar com esse tipo de complicação foi um aprendizado muito, muito importante. E hoje, inclusive, quando eu vou dar marcação de cirurgia para os meus pacientes que vão fazer extracapsular, eu já digo, olha, a cirurgia normalmente tende a ter resultado bom, mas você pode ter alguma alteração que a gente não sabe, que isso não deixa você enxergar bem. Né? E normalmente a gente pensa que o paciente vai operar e vai voltar a enxergar. Muitas vezes a gente até pode acabar falando isso, né? Mas nesse caso foi um aprendizado muito, muito importante e me marcou demais Aquilo que Cássio tinha na falado formação. de alinhar a expectativa, né? Porque Exatamente. na extra você não sabe como é que vai estar lá o polo posterior. Polo posterior. Você sabe no ultrassom que a retina tá aplicada, mas o que tem nela, meu amigo... E essa história é muito boa pra mostrar como a relação médico-paciente é mais importante, às vezes, Exato. até do que o resultado, né? Porque se você conseguiu construir uma relação tão boa com o paciente, às vezes, claro que o resultado pra ele foi um resultado satisfatório, mas foi mais importante você cuidando dele ali do que necessariamente como ia ficar essa visão.
Exato. E a importância de valorizar também os níveis de visão, porque às vezes a gente fica nessa expectativa de, pô, não chegou no 2020, falhei. Falhei, né? Mas mudou a vida do cara, pô. Ele 100%. era MM, agora ele tá conta deles. Beleza, conta deles é ali uma representação que a gente faz. Mas o que é que ele consegue fazer na vida 100%. dele com conta deles que ele não fazia antes como MM, tá ligado? Exato. É outra vida. Consegue ver um prato de comida, 100%. consegue ver coisa mais próxima. Então, assim, muda. Perceber quem tá com ele, tá Percebe ligado? que tá com ele, apesar de que o outro olho dele também é um olho. O outro olho dele ficou 20/20. Uhum. Então ele funcionalmente vai fazer tudo, mas assim, Muda, extremamente pô, muda. satisfeito, levou presente, quer voltar, enfim, uma confiança muito, muito importante que vem dessa relação, né? Então foi um aprendizado bem importante para Essas histórias de aprendizado, né? Tipo, glaucoma é uma doença que a gente vai tratando e o paciente às vezes negligencia, né? Porque a perda é irreversível, só que ela é uma perda que perceptível, né? é justamente, às vezes, muitas vezes imperceptível. Aí eu tinha um paciente, Já é tarde demais, né? e eu tinha um paciente que ele tinha só percepção luminosa. Aí ele, não quero tratar não, isso aqui não me faz falta, não sei o quê. Não, é percepção luminosa e eu não vou, vai parou de usar o colírio. Aí ele voltou com 2 meses, aí disse, poxa, doutor, apagou tudo. E ele falou assim, apagou tudo e agora eu tô muito mal, porque a luz que eu via, eu entendia pelo menos se estava de dia ou se estava de noite. Hoje em dia eu não percebo, Consegue saber. eu não consigo mais saber. Parece que eu tô vivendo na escuridão. Eu não devia ter negligenciado. Aí a gente, você fica, caramba, realmente, cara. É um comentário forte, né? Porque às vezes você vê É. PL, então, ó, o paciente é PL, Isso, a gente não. Isso eu já não vê nunca. nada, já, mas muda muito. Isso. Realmente. Você Nunca sabe se mais de noite, você negligencia É. um PL. Entendeu? Depois desse relato dele, que foi na residência, eu nunca mais eu vi o PL como. Como o Lindo falou, é a luz da vida dele. Entendeu? Então, realmente, você viver como se a luz tivesse apagado ali 24 horas, pra quem viu, passou Pra quem 70 via, anos né? vendo, muda muito. né? E às vezes por negligência. Acho que na nossa prática, assim, a gente também lida muito com isso. Essa questão de negligência é bem... Puxando dessa parte de o que é que impactou e o que é que impactou vocês para decidirem não fazer alguma especialidade. Qual a especialidade que vocês acharam que não era aquilo para vocês durante a residência? Cara, eu acho que pra mim na residência, assim, que eu pensei, pô, não vou fazer. Acho que era a parte de uveíte e oncologia. É hora complicada. Né? É uma coisa arrastada, assim, que você, às vezes, ou não tem o que fazer, ou o que tem pra fazer, às vezes, é muito... Limitado, né? Às vezes. nem só limitado, mas muito mutilante pro paciente. Tipo, você ter que tirar o olho do paciente porque tem algum câncer ali. Eu acho que era uma coisa que, pra mim, Estigmatizante, né? Às não, vezes, eu não sabia lidar com aquela notícia, tá ligado? Aquilo que a gente conversou. Você vai saber lidar com o que você vai ter que explicar pro paciente. Então, eu acho que pra isso daí... Tem uma das poucas áreas que às vezes você realmente lida com risco de morte Vida, do paciente. Né? Exato, também. Você com retinoblastoma, alguns tumores que realmente são. melanoma, né? Acho que aquilo ali E o não era para mim. Tipo, eu olhava e fazia, pô, esse tipo de paciente eu não tenho o perfil para acompanhar, não. Sim. O veite também é aquele paciente que você fica ali, luta, pô, melhorou. Daqui a pouco entra em atividade de novo, sabe? Fica aquele paciente que você fica lá remando contra a maré, às vezes. Tem muito caso que resolve bem, mas a gente sabe que tem muito caso também que você fica ali lutando e não consegue chegar numa coisa que você se sente satisfeito, tá ligado? Sim. Então, acho que pra mim foi isso daí. E você, Cassiano? Rapaz, durante a residência eu tive experiências em várias áreas, mas a área que eu fiquei mais afastado foi a área de oftalmopediatria e estrabismo. Acho que para a maioria do pessoal que tá na residência deve ser parecido, porque é uma área que quem gosta, gosta muito, Ama. é apaixonado. Demais. E quem não gosta fica a mais distância. Porque além de ser um paciente que não é o paciente que a gente tá tão acostumado no dia a dia, não é aquele paciente que é um pouquinho mais colaborativo, que vai te dar alguma informação a mais, a menos. Você tem que lidar com 3 pacientes, né? Que é com os pais também. Você pode ter alguma dificuldade maior em instruir aquele pai, aquela criança. É uma responsabilidade grande também, que você está lidando com o futuro todo de uma pessoa. O jeito que você vai tratar pode mudar muito como vai ser o resto da vida dela, que tem uma vida inteira pela frente. Se vai ser produtivo ou não, né?
E estrabismo aquelas medidas não são pra mim, não, porque eu não chato demais. Não, mas eu também tô com Cássio aí. É estrabismo e oftalmo Tabela pede. de tela, aquilo ali não existe. Não, Prisma, rapaz, aquilo é invenção. Não, é legal, o Prisma é legal, mas isso que você falou da PED de lidar com 3 pacientes, eu acho que é uma coisa que afasta muito. É, afasta. Foi o que me afastou. E a Pô. criança é muito difícil poder examinar. Às vezes você tem que parcelar a consulta, porque tem dia que a criança vem e só vai deixar fazer aquilo ali. Mas tem gente que nasceu pra isso, que tem um então, imã. era isso que eu ia falar agora. Eu acho que dessa área é a que você tem que ter perfil. Porque todos os meus chefes é aquela coisa, você tá... não sei, acontecia com vocês também, eu acho. A gente tá ali, aí você chega pro chefe, ó, tentei examinar, não deu, paciente Não deu. pouco colaborativo, ele não deixa de jeito nenhum que ele não abre o olho. Aí o chefe tira uma caneta colorida Aí ela da faz- bolsa, mostra pra criança e o menino faz tudo, né? Aí a criança tá lá, ficou hipnotizada, você faz tudo. Acabou. Aí você fica, poxa, eu tô mentindo, velho. Será que essa criança aí tá querendo brincar comigo, rapaz? Foi combinado. Foi combinado. Mas era incrível, tem que ter aptidão. Falando em perfil, né? Outra área que, assim, logicamente eu tô no R2, não vou fechar todas as portas. Mas o que é que tu não faria? Pois é, além do estrabismo, né? Acho que plástica é uma área que não tenho muito interesse, pelo menos no momento, em fazer. Acho que não vou, né? Pode ser que... Vai que te muda, né? Vai que os horários médicos, Vai vai que os horários médicos te botam pra dar mais plástica, né? Mas vai que... Mas, assim, é uma área que eu acho que você tem que ter perfil. Isso que o Pedro tá falando. É uma área que você tem que ter perfil, porque é uma área que você demanda, querendo ou não, hoje em dia, de Uma mídia, né? uma mídia mais voltada para esse lado estético. E a expectativa do paciente da E a estética é expectativa outra, né? do paciente. Que é um cara que, na maioria das vezes, não tem doença e ele quer que você transforme ele ali. Apesar de você ainda ter casos de doença, né? Isso, Mas assim, tem, mas não a vai ser maioria, o dia não vai ser É, o coisa mais grosso estética. da especialidade, né? Estética, querendo ou não, E a pessoa tem que ter um senso estético muito refinado também. Acho Também. que tem que ser uma pessoa mais direcionada pra aquela área também do Exatamente. que só... às vezes você tá no ambulatório e você vê o pessoal da plástica e bota pra cá, levanta assim, não sei o que, você fica, meu irmão, eu nunca ia pensar nisso. Mas né? uma coisa interessante é isso que o Lindo falou, porque apesar de ser uma área estética, também tem uma parte funcional importante. Muito importante. Trauma, o próprio tumor, reconstrução depois de um tumor. Tem, sim. Tudo é bem... muda muito. Não Reabilitação é só de estética, queixas, né? um ectrópio, um entrópio, um lacrimejamento. Só sabe o que é um olho seco E quem assim, tem, né? Assim, e às vezes a causa tá ali na pálpebra, a pessoa reconstrói e você, poxa, mudou a vida da... É aquilo de mudar a vida, trazer né? alguém da plástica pra cá pra gente conversar. Pra ver se- conversar, né? É. Mas esse falou. Olha aí. Ai, Marina, o convite já chegou. Tá feito. Vamos ver aí. Mas isso que Cássio falou também do senso de estética é uma coisa que pesa. Porque, tipo assim, na minha residência a gente tinha a oportunidade de operar blefaro, tinha a oportunidade de operar estrabismo também. Então, eu gostava da cirurgia da plástica, mas quando chegava no ambulatório, às vezes que chegava uma queixa assim que eu ficava, pô, essa queixa dessa pessoa aqui, que ela quer fazer essa cirurgia estética. Não é funcional, né? Não é funcional, é uma coisa estética. Eu ficava, pô, isso aqui não vale a pena, tá ligado? Não vai ficar do Às jeito que a vezes pessoa você se quer. sente até menos médico por estar lidando com a patologia que é estética, né? Mas não é nem só isso, é a forma de você poder explicar pra pessoa, porque tem gente que tem uma dismorfia mesmo, acredita sim. que aquilo ali é muito errado, às vezes chega paciente muito jovem querendo fazer blefaro e você olha assim, pô, mas não tem nada aqui, e a pessoa já quer Mas às tirar. vezes muda muito pra percepção do Pra paciente. pessoa. Muda, mas às vezes é uma coisa que você não tem o perfil Sim, sim. daquilo ali, tá ligado? Exatamente. Então eu acho que pra mim eu fugi um pouco disso, porque eu acho que eu não ia saber no dia a Lidar com os dia pacientes. oferecer pro paciente uma coisa no meio do caminho. Tipo assim, não, pô, acho que pra tu talvez isso aqui não seja o melhor, ou seja melhor isso aqui, ou então tem razão, vai servir. Eu acho que eu ia ficar meio que tipo assim, pô, não tem nada aí, fica quieto, não opera não. Pô, deixa Outra quieto coisa que aí. eu acho que hoje em dia talvez tire algumas pessoas mais da plástica, quem já fez oftalmo, é porque acaba que é uma área dentro do oftalmo que é mais... que as outras especialidades tendem a querer um pouquinho mais Dominar. participar, né? Porque Invasão de glaucoma, mercado, tu retina, fala, né? um otorrino não vai mexer, um cirurgião bucomaxilar não vai mexer, mas às vezes aparece de ter um curso de blefaro para médicos não oftalmologistas, uma parte dessa que acaba Até que- profissional não médico também, né? Tem muito profissional É. não médico que faz esses procedimentos. E nas outras áreas de oftalmo, pelo menos, não tem. Mas eu acho que a gente não tá Mas, na muito verdade, protegido, na não, né, verdade cara? o oftalmologista hoje briga com as especialidades não médicas, né? Sim. E tá aí nosso conselho tentando mudar isso, mas Optometria, né? isso. Mas também. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que a gente nunca deve afastar essas outras especialidades, mas quando
Certeza. Passa da linha ali. E, pessoal, trazendo mais para a perspectiva de futuro. Vocês que estão fazendo fellow, o Lindon acabou de terminar, já é nosso staff aqui do Oft em Foco, mas Olha assim, aí. levando em conta a perspectiva da área de cada um, da córnea, da retina e do glaucoma, o que vocês pretendem fazer? Você já está começando, Lindon pode até falar mais sobre isso, porque ele está começando nessa parte de consultório, de carreira e tudo mais, mas o que vocês pretendem fazer ao terminar o fellow de vocês? Pô, essa pergunta eu acho que ela pega todo mundo, viu, Zé? Porque, assim, esse começo ele é meio obscuro quando você não tem ali o para onde ir já automático, né? Então, eu acho que nessa fase inicial, eu tô querendo primeiro sentir mercado, ver qual é a demanda, ver um canto que é bom de trabalhar onde não é. Sentir mesmo assim para pensar, pô, será que é a hora de investir e botar um ponto meu? Será que é melhor ficar trabalhando em uma equipe já maior, fazer sociedade, o que quer que seja? Porque você vai sentindo as demandas, né? Então, tipo assim, custo para operar, que você vai pagar taxa de sala, você tem que ter material, custo para ter equipamento. Então, tem que dar essa sentida no mercado, né? Então, acho que agora, esse momento inicial, é sentir isso e criando um nome, né? Para ver também demanda de paciente, nichar para a sua área. Porque apesar de que a gente termina, a gente atende oftalmo geral um bom tempo, mas acho que todo mundo quer nichar na sua área, ficar mais próximo ali do seu paciente de catarata, seu paciente de glaucoma. Então, eu acho que tem essa pegada também aí. Mas realmente é uma coisa difícil, assim, não consigo te dizer hoje, pô, quero abrir uma clínica amanhã, ou então não quero, quero Isso pode entrar mudar em tal muito, né? grupo, pode mudar muito, exatamente. Mas como você vê hoje em dia o mercado de oftalmo para quem não tá participando ainda, para o residente que vai ainda demorar um pouco para Pô, eu entrar. acho que o mercado tem espaço. Agora, talvez não tenha espaço onde você queira, né? Porque às vezes, assim, você acabou de se formar, tá aqui em Recife, que é um centro muito grande, que tem muita gente, então vou montar um serviço. Talvez seu serviço não tenha tanto paciente quanto vai ter em um serviço já consolidado aqui, é mais difícil de você entrar e tal. Então talvez seja melhor se você quiser ficar em Recife, entrar em um serviço que já está montado, entendeu? Que já vai ter tudo, você vai conseguir começar ali e depois você vai vendo se quer continuar aqui, se quer se associar a um serviço desse, tá ligado? Agora não, vou voltar pro interior que não tem nada. Pô, você botar no interior que não tem nada, um Alguma serviço seja que mais- tem É outra tudo, situação. é outra situação, Também entendeu? investimento Pensa é bem outra mais- situação, né? Mas é um investimento que, apesar de ser alto, ele vai se pagar mais rápido, com mais segurança. Porque você é o único dali que faz, aquela cidade ali e as cidades vizinhas vão deixar de viajar, passar 2, 3 horas num carro, às vezes É um até ponto, mais, assim. para fazer com você, entendeu? Então você vai virando referência. Agora, Você claro muda até a que. realidade de muita gente. Exato, vai empregar gente na cidade também. Então, assim, é uma coisa que você tem que se preparar, porque é um investimento alto, mas que vale a pena. Agora, tem que ver se é o que você quer. Nem todo mundo tem perfil para empreender. Às vezes não é o que você quer, você não quer, às vezes, ir morar no interior. Sim. Mas o oftalmo também é uma área muito boa dentro da medicina nessa parte de empreendedorismo, né? Porque trabalha muito com exame, com coisas que não necessariamente são só aquela sua força de trabalho. Além de ter A cirurgia tem um valor demanda agregado bom. a demanda da especialidade, porque, veja, é uma especialidade que daqui quantas pessoas ou usaram óculos ou fizeram a refrativa. Ah, Então daqui, só não sei Pedrinho, se Não é métrope, é métrope. tirando, O único. tirando o Pedrinho aí, É 1 em o 4. meu é falso, viu? Eu só era míope. Dom Antônio é refrativa e aqui os dois. Mas em breve o Pedrinho Já vai resolver. vai resolver meu Então, problema cara, aí. vai ter vou ficar só eu de óculos aqui nessa Essa questão, Sempre se lasca. essa questão que foi levantada do empreendedorismo e do que você vai fazer, né, no futuro. É aquilo que a gente conversou há pouco. Você tem que projetar no futuro onde é que você quer estar e se de fato empreender é para você, porque empreendedorismo não é só, vou abrir alguma coisa, mas você vai lidar Não é com só- pessoas, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que Frustrações, né? frustrações, você tem que entender um pouco do mercado, né, e de valores, De gestão. de gestão, Marketing. porque às vezes às vezes você tem um dinheiro, você tem o investidor ali, alguém da família, algum amigo, ou às vezes o cônjuge, e aí você vai, monta um serviço, não tem paciente, entendeu? Você vai se frustrar, vai perder dinheiro. É um cenário até E como a gente, comum em alguns- e como a gente falou, o parque tecnológico da oftalmologia, tudo que você precisa fazer para ter um serviço é muito caro. Muito caro. polarizado, né? Então quem pensa em entrar na oftalmologia porque vai ganhar muito dinheiro, tem que pensar também isso. Não é uma coisa que você vai chegar com sua maletinha, E acabou. alugar uma sala e
como outras especialidades, você vai alugar uma sala e já vai começar a atender ali e vai ter um volume... Esteto, Papel e caneta. e só. Você não vai resolver. E, na verdade, a gente... Quantos de vocês aqui já não tá ali no meio da familiar, diz assim, poxa, olha aqui meu olho. Foto no não consigo, WhatsApp. é. O que é isso que eu tenho? Aí você tá lá no almoço de família e diz assim, eu tô com problema aqui no olho. Aí o pessoal não entende, o leigo não entende que o olho, são vários compartimentos, como a gente já falou aqui. A gente não consegue examinar um só local. Chega um amigo, às vezes, que não é médico e manda foto. Meu olho tá vermelho, o que é? Quantas causas de olho pode ser vermelho, tudo. né? A gente não estuda na residência. Então, É. tem que pensar muito bem, porque o custo é muito alto, o retorno, às vezes, é muito lento. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, uma coisa que, analisando, assim, eu acho que oftalmo é uma especialidade muito difícil você crescer sozinho. Sozinho. Então, eu acho que, mesmo que você tenha essa vontade de empreender, essa veia, daí você tem que se juntar com a galera que tem essa visão, que tenha esse perfil parecido com o seu, porque vai precisar. É impossível crescer sozinho? Não, mas crescer junto é muito melhor, tanto do ponto de vista de empreendedorismo, quanto do ponto de vista de necessidade mesmo, porque, como o Cássio falou, até quando ele estava falando da especialidade de retina, você vai precisar Com do certeza. colega, então, você ter uma pessoa no seu serviço que faz o que você não faz, que resolve o seu problema, que você confia, é outro cenário. Então, não dá para, eu acho que hoje não dá para crescer só em oftalmo fácil. Antigamente, os oftalmos faziam de tudo, né? Você via oftalmo operando estrabismo, operando córnea, track. Mas hoje você não Tudo. consegue Hoje em mais, dia não, é porque as muito cirurgias difícil. mudaram muito, muita tecnologia paciente mudou muito, nova, tudo- exatamente, outra a coisa. exigência também. Você não coisa. consegue entregar o melhor pro paciente fazendo tudo de maneira superficial, né? Talvez Hoje em aqui, por isso que a gente tá aqui fazendo fellow. Antigamente não existia essa questão de fellow, né? Exato. Não existia. Antigamente o pessoal tinha que ir pra muito longe pra conseguir É, ter era- uma subespecialização. Talvez nossos chefes era aquilo. Um chefe, eu tive mais habilidade, afinidade em operar retina. Aí ele virou retinólogo. Vai Virou entrar rei. no- Hoje em dia não, Naturalmente. hoje em dia é muito difícil você terminar a residência e estar preparado para fazer todos. Muito Possível. Na verdade é impossível, É. né? Só sai do fellow, Às não vezes se acha você tão sai do preparado. fellow e não sabe fazer todas as cirurgias da sua área, dependendo de onde você rodou. Isso, E não dependendo da faz. especialidade, você até saiba fazer algumas cirurgias, mas em 5 anos você não vai saber o que vai estar aí. Exatamente, Porque não sabe o que vai vir de cirurgias- novidade. Todo mês, ou até injeções intravítreas, ou Às até vezes. abordagens cirúrgicas da córnea mudam. E às vezes você sai do fellow também, e quando vai pra vida real, não tem tanto contato com determinado tipo de cirurgia que no fellow você fazia, e aí você vai perdendo mão daquilo também. Então, assim, Isso. 100%. é uma coisa que você tem que se juntar mesmo, pensar direitinho o que é que você quer fazer, o que é o perfil de cirurgia que você quer ter, pra poder se programar pro futuro. Diferente das outras especialidades, os nossos N's de cirurgia, cirúrgicos, né? São muito altos. A gente, sim, quem entra na residência de cirurgia geral faz ali 15, talvez, apendicites, E tá se sente preparado para apto, né? se sente apto a fazer. Quem faz 15 cataratas, meu, Não fez não, nenhum. não fez nenhuma. Exatamente. Entendeu? Então, é questão de segurança e entregar o melhor resultado, como você falou, é difícil. É o melhor. A gente tem que buscar a excelência, né? Então, pessoal, isso aí. A gente gostaria de agradecer a atenção de todos os ouvintes. Gostaria de convidá-los a seguir o Oft em Foco, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? A gente vai estar lançando conteúdos como esse com frequência. A gente tem vídeos cirúrgicos, tem posts de resumos de artigo, certo? Esperem novos convidados, esperem novas entrevistas, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Muito obrigado. Valeu.